Bom, relativamente à questão ucraniana, eu, por acaso, sou bastante otimista em relação a um fim breve dessa guerra, não por acreditar que o Ocidente tem uma vontade inerente de paz ou que a Rússia tem condições de, nesse momento, aceitar qualquer tipo de paz, mas simplesmente porque a exaustão do Ocidente chegou a níveis, né, que tornam politicamente insustentáveis, politicamente e materialmente insustentável a continuação desse esforço de guerra. E devido, né, à sinalização que tem sido dada por várias lideranças ocidentais, especialmente pelos Estados Unidos, mais até do que pela própria Europa, a gente já começa a ver até um certo divórcio entre as lideranças ucranianas que já notaram que entraram numa armadilha, o que até mostra o quanto são ineptas e guiadas, né? Diziam os romanos que a avareza torna o ser humano estúpido. Sabemos que aqueles oligarcas ucranianos têm vistas curtas, né, justamente por perseguirem o lucro imediato, mas nem falemos aqui das lideranças políticas ucranianas. Não é por acaso que um comediante chegou, né, à presidência daquele país. Isso é um recado para o Brasil. Nosso processo de ucranização pode continuar, inclusive há um comediante cujo nome tem sido citado, né, como um provável presidenciável aí para 2026. Espero que não. Bom, eu preferia votar no Kid Bengala do que nesse comediante, mas se é para fuder tudo, né? Então pelo menos mate alguém que tenha qualificação para isso. Mas vai, voltando aqui ao ponto. Relativamente à questão ucraniana, a gente tem visto vários sinais que mostram que tem havido uma maior percepção daquilo que nós temos vindo aqui tentando alertar o público, né, a respeito da incapacidade da Ucrânia de fazer uma guerra ofensiva e das opções erradas que a Ucrânia tomou da parte dos próprios ucranianos. Não por acaso, né, o general Zaluzhny, ele veio a dizer que essa ofensiva tem de ser cancelada. A Ucrânia tem de adotar uma estratégia defensiva. Para quem tinha, né, incitado pelo Ocidente como objetivo a entrada na NATO, a gente não pode aqui esquecer, através de um ataque ao Donbas que pusesse fim, né, à existência lá de milícias, na altura não separatistas, mas que queriam a autodeterminação, ainda dentro do Estado ucraniano. Toda essa guerra mostrou, né, que, bom, não só não conseguiram os seus objetivos, como foram abandonados por aqueles que tinham dado, né, o incentivo inicial. E, bom, falou-se aqui das munições cluster. Há uma coisa importante a dizer a respeito dessas munições cluster, para além das considerações humanitárias, e, bom, eu vi aqui estatísticas a respeito da quantidade de mortes anuais causadas pelas bombas cluster, que ainda estão ativas, né, no Sudeste Asiático, nomeadamente no Camboja, no Vietnã e no Laos. Eu vi uma estatística, olha, que mostra que naqueles estados as bombas cluster não detonadas, que foram lançadas, né, no início dos anos 70 pelos americanos, matam
uma média de cerca de 3.000 camponeses anualmente. Mas, tirando as considerações humanitárias, há uma coisa aqui importante que é o seguinte, inclusive depois eu hei aqui de falar de um artigo do Richard Haas, e isso daqui tem muito a ver a respeito dessas com essas conversações de paz, né? Ou melhor, conversações prévias para uma possível conversação de paz. É, bom, essas bombas cluster, a possibilidade de fornecimento delas à Ucrânia não altera nada do ponto de vista material. Pelo seguinte, a gente não pode esquecer que elas seriam utilizadas na tal ofensiva, porém, levando em conta a posição dos russos e as trincheiras russas, essas bombas teriam pouco impacto, ainda mais porque seriam lançadas por artilharia, nem sequer, né, por meios aéreos. O fato dos russos estarem entrincheirados fazem com que essas bombas cluster, que costumam, né, explodir no ar e soltar ali os fragmentos, que são as várias, né, granadas que vão explodir no solo, o fato de eles estarem entrincheirados torna essas bombas basicamente inócuas, porque poucas vão entrar nas linhas de trincheira. E nessas linhas de trincheira, quando há ataques, o pessoal está recolhido nos bunkers. Portanto, isso não vai fazer efeito nenhum, isso só vai ter um efeito a longo prazo. E no próprio artigo do Richard Haas, do qual eu falei, ele diz aqui que isso, eu vou aqui, olha, citar, vou tentar aqui traduzir ao vivo. É, ele diz que isso daqui, essas bombas cluster, são a prova cabal de que o Ocidente entende fazer algo imediato em relação à produção de munição convencional, porque elas estão sendo fornecidas por causa do desespero do Ocidente devido, né, ao esgotamento dos seus estoques. Eu tenho aqui alguns números que eu reuni a partir de várias fontes. Dizem aqui que os Estados Unidos têm, nesse momento, cerca de 2 milhões de munições convencionais em estoque. Já enviaram, alguns dizem 3 milhões, as estatísticas mais otimistas. Dizem que já enviaram até agora 1 milhão de munições de 155 e 100 milímetros para a Ucrânia. Entretanto, não só devemos considerar esses números parcos, considerando, né, o número de dias em que essa guerra tem durado, o que dá uma média, né, de menos de 2.000 ogivas por dia, ok? Como também o fato de que os russos estão destruindo muitos dos estoques ucranianos. Por outro lado, as várias fontes referem que os russos ainda têm cerca de 9 milhões de munições desse tipo em estoque, e eles, nesse momento, têm capacidade de produção algo entre 3,5 a 5 milhões de munições. Ou seja, a Ucrânia, ela está aqui com um grande problema para suster, né, um ritmo de uso da artilharia suficiente para o tipo de guerra que lá tem sido feito. Esse ritmo vai diminuir devido, né, ao fato de que o Ocidente não pode continuar a suprir essas munições nessas quantidades. As munições cluster para as necessidades ucranianas são menos eficientes e eles só teriam sucesso no uso dessas bombas cluster se os russos fizessem uma ofensiva, se eles tivessem meios aéreos, porque contra colunas móveis atirando, né, a partir de artilharia em terra, essas munições não têm uma eficácia
tão grande como por meios aéreos, pelo seguinte, trata-se aqui de colunas móveis e os russos sabem muito bem o que está à espera deles. Entretanto, isso dá ao pretexto para os russos utilizarem essas munições, né, contra os ucranianos. Agora, vou aqui, peço desculpas por olhar para esse lado, ok? Mas eu separei aqui uma série de temas relativamente à situação política. Faço aqui agora um breve apanhado do que tem acontecido no Ocidente. Por um lado, né, o primeiro-ministro dos Países Baixos resignou. A desculpa foi a falta de um acordo a respeito, né, das condições para a imigração, mas a verdade pode ser ainda mais dura. Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer uma coisa: os Países Baixos foram um dos países mais veementes na defesa, né, desse empenho em relação à Ucrânia. E os Países Baixos têm pagado um preço bastante caro por isso. Por outro, né, a crise econômica lá está grave. E esse governo andou no meio dessa crise a tentar promover, né, a tal política de combate às emissões de nitrogênio, com desativação de fazendas. Inclusive, falaram que os fazendeiros que não aceitassem o programa de compra das terras dos fazendeiros, das propriedades dos fazendeiros pelo governo holandês, que estava oferecendo 135% do preço de mercado, iriam ter as suas fazendas confiscadas, ok? Nós vimos aqui, nesses últimos meses, a vitória do tal Partido dos Agricultores na Holanda, e, para além disso, há uma crise enorme que se refere, a uma crise que tem a ver com a política de juros que tem sido seguida não só na zona da União Europeia, como em todo o Ocidente, né? É, em todo o Ocidente, como vimos, para se combater, e pelo menos, né, em teoria, a inflação, se tem aumentado os juros. Essa política começou a ser adotada pelos Estados Unidos e a Europa não pode escapar a ela pelo seguinte: quase todas as nações da União Europeia e da Europa são deficitárias em termos de orçamento estatal. E para conseguirem manter os seus gastos, são obrigadas a emitir títulos. Esses títulos não são de forma alguma atraentes aos investidores, a não ser que os europeus ofereçam juros maiores do que os americanos, porque os americanos, pelo menos, podem dar garantias maiores, né, em relação aos seus títulos, pelo seguinte: como sabemos, grande parte das transações mundiais ainda são indexadas no dólar. O euro não passa de uma moeda atrelada ao dólar. Portanto, os europeus pagam mais caro para isso, e os europeus, ainda por cima, têm muito mais problemas que os Estados Unidos, né, em termos de balanço de pagamentos, no sentido em que precisam muito mais do que os Estados Unidos de energia vinda de fora, petróleo, etc. A Europa é muito mais dependente nesses termos do que os Estados Unidos. Caiu, ok? O governo holandês devido a essa conjuntura, mas não vai ser o único caso. Já vimos aí vários casos, né? Na Europa, tanto se falava a respeito do Putin cair, mas na Europa os governos têm caído seguidamente. No Reino Unido, Rishi Sunak tem a popularidade lá embaixo, para além dessa questão da inflação e dos juros crescentes. Lembro uma coisa a respeito dos juros crescentes. No caso da Europa, houve aqui, na última década, nas últimas 2 décadas, para dizer a verdade, uma espécie de boom imobiliário,
suscitado por todos esses planos, né, de salvamento econômico, que a gente sabe muito bem que esses capitais vão para quem está bem conectado e eles tratam de comprar propriedade para trocarem, né, o dinheiro que eles sabem muito bem que vai desvalorizar. Houve aqui um boom imobiliário motivado por essa compra e, bom, muita gente também investiu em imóveis. Para além disso, muitas pessoas já tinham imóveis, entretanto, compraram esses imóveis com hipotecas, hipotecas atreladas aos juros e ainda por cima que pagam um spread. Tanto os juros como esse spread que não são fixos, tem aumentado. Isso tem colocado grande parte da população, né, em sérias dificuldades. Eu posso dizer que aqui em Portugal, eh, em termos mensais, as pessoas têm pago cerca de 2,5 vezes mais aos bancos do que há 3 anos atrás, ok? Por causa dos seus empréstimos imobiliários. Isso está levando o Reino Unido a uma crise econômica. O Rishi Sunak está a perder popularidade e, para além disso, né, os Tories eles estão divididos. Eu não estou aqui a dizer que isso significará que o Reino Unido vai ter aqui uma mudança governamental e que vai assumir o Labour e que o Labour é muito melhor. Mas isso mostra muito bem a instabilidade política que cá existe. Seria possível resolver a situação na Europa? Sim, seria. Só que alguém teria de pagar a conta. Quem teria de pagar a conta? Os que agora mandam na Europa. Eu não sei se os movimentos alternativos na Europa são tão, é, digamos assim, é, sábios e cientes do que deve ser feito, entretanto, para lá há de se chegar lá por uma via gradual, ok? Ou por uma ruptura mais drástica. E tudo indica que provavelmente vamos aí por essa via, né, da ruptura mais drástica. Tudo isso eu tenho dito para dizer o porquê que eu sou otimista em relação ao acordo de paz. Lógico que a Rússia só aceitaria um acordo de paz se esse fosse um acordo de paz que oferecesse à Rússia garantias de que isso seria, né, um acordo de paz definitivo, de forma alguma uma trégua que desse aos seus inimigos tempo para respirar e que futuramente causasse, né, ao Estado russo um constrangimento, porque ficaria evidente que ele não soube resolver essa situação depois de tanto esforço, né? Fazendo aqui, reforçando a ideia do Rafael, eu digo o seguinte, que para além dessas condições que ele enumerou, eu digo que as condições teriam de passar caso o Estado ucraniano sobrevivesse, ainda que com um território diminuído. Seria necessário algum tipo de garantia de que os acordos seriam cumpridos e de que a Ucrânia não se rearmaria e não voltaria a causar constrangimentos, nem entraria para a NATO, nem para a União Europeia. Mas o que poderia garantir isso, a não ser uma espécie de missão de paz internacional que juntasse Rússia, ou pelo menos não falo nem sequer em termos de tropas, mas provavelmente seria em termos de tropas, mas juntasse Rússia, vários países de facto neutros, né, e até a OTAN, mas de forma alguma só Rússia e OTAN. Tudo isso teria de ser, é bastante complicado nesse momento conseguir, né, um tal acordo, mas levando em conta que a situação Ucrânia é desesperada, porque a gente não pode esquecer também o seguinte, é, a Ucrânia tem utilizado aqui
Já gastou os voluntários, agora está gastando gente que é colocada lá involuntariamente. O moral nas tropas ucranianas é bastante baixo. Com a queda, né, do nível de armamento deles, vai cair ainda mais. Vão começar a questionar as opções e essa guerra. Como é possível manter esse esforço de guerra durante muito tempo? A pergunta que eu faço é a seguinte: também será possível, ok, um acordo de paz que não entre nesses termos, considerando o que seria uma Ucrânia largada a si própria, porque eu tenho sérias dúvidas de que o que sobrar da Ucrânia, se não houver uma intervenção internacional da qual participem várias nações, ok, a Ucrânia consiga atingir qualquer grau de estabilidade política. É muito provável que aquele país entre em guerra civil. As divisões vão ser muito profundas, ainda mais depois de uma derrota, né?